E aí, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês aí, tudo tranquilo aí nesse final de semana? E aí, espero que esteja tudo em paz, tudo em ordem aí com vocês aí, beleza? Deixa eu pegar meu óculos aqui, né, meu? Porque senão eu não consigo enxergar algumas coisas. Aí, estamos nesse final de semana aqui. Quero trazer um tema aí bem interessante para vocês hoje aí, ó. Primeiramente, quero agradecer a todos os meus amigos, colegas que têm compartilhado lá os meus vídeos, têm mandado mensagem aí para mim, né? E tem se inscrito lá no nosso canal no YouTube, lá fiz um canal lá, PR Carlinhos Oliveira, onde alguns amigos têm se inscrito lá no canal lá, e está sendo bastante interessante, os caras têm gostado muito, o pessoal tem gostado bastante lá. E hoje, aproveitar esse final de semana aí, eu quero falar sobre um tema interessantíssimo, como sempre, né? Eu quero falar que está lá no livro de Atos, no capítulo 4, né? No versículo 36 em diante, né? Fala sobre um esquema que não deu certo. Um esquema que não deu certo. E eu quero trazer para vocês aqui sobre Ananias e Safira. Mas ó, se liga só, pessoal, eu quero trazer de um jeito bem interessante. Eu quero, antes de trazer aqui, né, a gente lê as Escrituras Sagradas, eu quero contextualizar para que vocês entendam, né, tudo o que estava acontecendo lá naquela época de Ananias e Safira. Né? Eu gosto sempre de contextualizar, de explanar mesmo o texto para você entender tudo aquilo que estava sendo falado lá naquela época. E foi literalmente um esquema que não deu certo. Beleza? Vou tentar resumir esse vídeo, mas confesso que vai ser um pouco difícil, mas para você que gosta de obter conhecimento das Escrituras Sagradas, tenho certeza que vai ser um prato cheio para nós aqui, beleza? Fiz um esboço aqui interessantíssimo para a gente tá entrando nesse sistema aqui de Ananias e Safira, beleza? Então tá no livro de Atos, né? Eu quero convidar aí a pegar as suas Escrituras Sagradas no capítulo 4, verso 36, beleza? Vamos dar uma explanada até o capítulo 5, verso 11, beleza, meus irmãos? Né? Vamos lá então, Atos capítulo 4, né? Verso 36, né? Até o capítulo 5, verso 11. Ele diz assim, palavra de Deus, hein? Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita lá natural de Chipre, vendeu o campo que possuía e trouxe o dinheiro e depositou aos pés de quem? Dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas o cara reteve uma parte do dinheiro. Então Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando aquela propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus, hein? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio um grande temor a todos que estiveram o que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entra a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou, diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o espírito do meu irmão? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Do mesmo instante, ela caiu ao instante no pé de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Beleza? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Lelão, Deus abençoe você que tem chegado aí no nossa live. Quero agradecer em nome de Jesus Cristo vocês que estão se achegando, né? E quero agradecer a Deus essa oportunidade, Senhor, que nós possamos abrir os nossos corações, que nós possamos entender, né, sobre esse contexto de Ananias e Safira, ver tudo aquilo que aconteceu com eles, que nós iremos colocar para nós também, para nós aprendermos, para ser verdadeiros, para nós não cairmos embaixo do teu juízo,
da tua condenação. Ajuda-nos, ó Senhor, a te temer, a te amar todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Beleza, pessoal? Vamos contextualizar, certo? Estamos diante desse episódio, meus amigos, bastante conhecido lá no livro de Atos, que é o julgamento de Deus sobre esse casal, certo? Chamado de Ananias e Safira. A mensagem, meus irmãos, só para que a gente contextualize, nós vemos como a igreja de Jerusalém, lá em Atos, reagia sobre as perseguições orando, né? Depois de sofrer grandes ameaças, especialmente Pedro e João, a igreja se reúne, certo? E pede para Deus, para que Deus desse condições para eles, para que desse coragem, ousadia, para que eles continuassem a testemunhar do Senhor Jesus ali em Jerusalém. Então, e que Deus continuasse ali fazer mais sinais e prodígios através da mão dos apóstolos. Então Deus, pessoal, responde a oração do pessoal, os caras foram cheios da unção do Espírito Santo e ousados, então, começaram a fazer o quê? Continuar a testemunhar de Cristo, enquanto os sinais e prodígios eram feitos pela mão de quem? Dos apóstolos. E outro efeito também, né, daquela plenitude do Espírito Santo, pessoal, foi a generosidade para com os irmãos necessitados. Então Lucas gasta um tempo ali, com essa passagem anterior, ele gasta um tempo falando de como os membros da igreja, ao perceberem essas necessidades de alguém, o que os caras faziam? Chegava ao ponto de alguns venderem um terreno, lote, uma propriedade, enfim, e levavam o dinheiro para o alívio daqueles que estavam sendo necessitados. E nós falamos, né, aprendemos que a presença do Espírito Santo na igreja não significa somente poder para testemunhar ali, para falar de Cristo Jesus. Mas também serve o quê? Amor e compreensão e cuidado e generosidade, né? Nós até vemos ali que nós só sabemos como a pessoa se converte mesmo como o bolso se converte. Porque quando o bolso não é se convertido, a pessoa muitas das vezes não é convertida. O bolso sendo o órgão mais sensível do corpo humano, muitas das vezes. Mas isso aconteceu, meus irmãos, lá em Jerusalém, a igreja generosa. Então Lucas aqui ele destaca um exemplo, um dos muitos exemplos de pessoas que abriram mão do que tinham para poder ajudar outras pessoas, certo? Então essa pessoa era chamada de quê? Barnabé. Então a história de Barnabé, o exemplo deles, galera, que é narrado aqui no final do capítulo 4, é colocado por Lucas com dois objetivos. Se liga só, primeiro, introduzi-lo na história, porque ele tem um papel muito importante no resto do livro de Atos, que ele vai ser a pessoa que vai descobrir, por assim dizer, o apóstolo Paulo, levá-lo para os líderes lá da igreja e vai com ele na sua primeira viagem missionária. Por sinal, para a sua cidade de Chipre, lá na ilha de Chipre. Então é ele que mais tarde vai acolher João Marcos, que é o seu sobrinho, parente dele também, quando Paulo não queria mais levá-lo, certo? Então ele vai ter um papel importantíssimo no desempenho ou no ministério de João Marcos e na vida de outras pessoas lá no livro de Atos. Então é por isso que Lucas escolheu o exemplo lá de Barnabé. Tá entendendo, meus irmãos? A generosidade do cara e a atitude do cara. A segunda razão que nós vemos aqui, que Lucas fez isso, pessoal, é que ele quer fazer um contraste entre a atitude de Barnabé, em termos de generosidade, com a desse casal de Ananias e Safira. Um exemplo certo e um exemplo literalmente errado. E vamos contextualizar para a gente ver dois desses exemplos e depois tirar algumas lições para a nossa vida, beleza? Primeiro vou contextualizar. Primeira atitude de Barnabé e o exemplo dele de generosidade como resultado da plenitude do Espírito Santo lá na igreja. Lá no verso 36 ao 37. Lucas nos diz, pessoal, que ele era um levita que tinha nascido na ilha de Chipre, certo? Que está no verso 36. Chipre era uma ilha bem conhecida lá do Mediterrâneo, certo? E Barnabé havia nascido lá, certo? Ele era um judeu, o nome dele era José, e os apóstolos mudaram o nome dele para Barnabé, que significa filho da consolação, ou aquele que dá ânimo também, ou encorajador, né? Como a NVI, algumas bíblias traduzem. Então é claro, pessoal, que os apóstolos mudaram o nome dele para esse nome, devido ao caráter de Barnabé. Provavelmente era um cristão, né, maduro na fé, um cara com uma atitude muito pastoral, que encorajava os outros irmãos, animava as pessoas, tinha o dom da misericórdia, o dom da exortação. Não é à toa que vai ser ele que vai encorajar o apóstolo Paulo a iniciar a sua caminhada missionária, onde vai com Paulo na primeira viagem, que vai de Antioquia, lá no Atos capítulo 13, beleza? Apesar que, diante do texto, ele tinha um campo,
Isso pode parecer um pouco estranho, pessoal, porque se vocês se recordar, que o Antigo Testamento era proibido que os levitas tivessem propriedade, certo? Porque quando teve a divisão de terras lá atrás, sobre a orientação de Josué, quando o povo de Deus tomou Canaã, lá dos pagãos, Deus disse que os levitas não herdariam nenhuma porção de terra, porque Deus era a porção deles. Vocês estão lembrados? Então, mas eles morariam em cidades que seriam dadas pelas demais tribos. Então, cada tribo tinha a responsabilidade de providenciar cidades onde os levitas estavam, porque eles não tinham terra durante a distribuição. Aqui, Barnabé é levita, mas ele tinha o terreno. E os estudiosos têm procurado explicar eles de algumas maneiras. Primeiro, talvez o terreno fosse em Chipre, né, a terra natal dele. Então, estava fora do alcance dessa lei. Segundo, podia ser da esposa. E não dele, mas poderia ser da esposa. Ou terceira possibilidade, no período do Novo Testamento, essa regra já não estava valendo tanto, porque quando os judeus voltaram lá do cativeiro, houve uma mistura das tribos, né? Então aquela divisão bonitinha que tinha lá no tempo de Josué, galera, depois que houve a deportação do Reino do Norte e do Sul, quando os caras voltam para a Terra Prometida, já não era mais a mesma coisa. Vocês estão entendendo, rapaziada? Então era difícil dizer, né, onde o trigo ficava, que terra pertencia. Estão entendendo, o povo de Deus? Por todas essas razões. Uma delas, ou por todas elas, é que Barnabé, este crente conhecido pelos apóstolos lá, homem de Deus, de consolação, ele tinha uma propriedade. Diante disso, da necessidade de muitos irmãos que o cara ouviu, ele resolveu de estar se desfazendo daquele campo, lá no verso 37, que ele trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Fernando, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Então, nessa altura da igreja, pessoal, os apóstolos faziam tudo que uma igreja de um pastor do interior faz atualmente. Abre a igreja, fecha a igreja, limpa a igreja, providencia o pão, faz a ceia, pinta a igreja, atende, prega. O pastor de uma igreja do interior que está sozinho, ele faz todas essas coisas. Então, no início, lá praticamente, pessoal, tudo da igreja, lá em Jerusalém, estava debaixo da responsabilidade dos apóstolos. Inclusive, a administração de recurso financeiro para ajudar os pobres, as viúvas e os necessitados. Então, por isso que Barnabé, quando vendeu sua propriedade lá, ele trouxe esse valor e colocou aonde? Aos pés dos apóstolos, como falando assim, ó, aqui está a minha contribuição. Vocês administram aí para aqueles que têm necessidades aqui na igreja. Fernando, tô com saudade de você também, meu irmão. Então muitas igrejas estavam fazendo isso também. Fica com nós aí. Na segunda parte do nosso texto, meus irmãos, nós temos o exemplo negativo de Ananias e Zafira, que foi um esquema que deu errado. Então ele era judeus, né? São nomes judaicos, né? Então esse casal, pessoal, havia professado Jesus como segundo Messias. Se liga só, provavelmente era residente na cidade porque tinha uma propriedade ali, né? E se tornaram o quê? Parte da igreja lá de Jerusalém. A gente não sabe se em Pentecoste ou durante esses primeiros anos lá que o evangelho estava crescendo assustadoramente na cidade lá de Jerusalém. O fato, pessoal, é que os caras eram judeus, moravam em Jerusalém, se converteram e eles foram batizados em nome de Jesus Cristo, creram que Jesus era o Messias, professaram que Cristo era o Messias, de todo o coração. E diante da atitude de Barnabé, pessoal, e da atitude de outras pessoas que estavam vendendo suas propriedades para ajudar lá os necessitados, os caras resolveram fazer a mesma coisa, certo? Vocês se lembram daquilo que nós comentamos, né? Lá no capítulo 2, né, fala sobre a descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecoste, que Jerusalém estava cheia de gente, porque Pentecoste era uma das 3 grandes festas dos judeus. Tá cheio de peregrinos na cidade. E 3.000 se converteram, quase 3.000 Lucas diz, homens, sem contar mulheres. Então, falando de uma multidão, 120 pessoas passou para 4.500 pessoas, um pouquinho de água para mim, filha. Então, muitos desses eram pessoas que moravam, né, na dispensação, que judeus que vieram de várias partes do Império Romano que ficaram lá em Jerusalém, porque encontraram literalmente o Messias, a esperança de Israel. Então havia acontecido. Então os tempos eram tempos bíblicos de cumprimento, o lugar para estar era para Jerusalém. Então muita gente ficou lá. Então o que esse povo ia comer? Do que esse povo ia viver? Então os residentes lá de Jerusalém, pessoal, assumiram essa responsabilidade de compartilhar, de ajudar. Então ninguém passava necessidade, uns moravam em casa dos outros. Então nesse movimento de amor,
de integração, de a igreja viveu esse avivamento espiritual, porque isso é um avivamento espiritual, né? Sem dúvida nenhuma. Deixa eu tomar uma água aqui, porque a garganta está seca. Isso, literalmente, é um avivamento. Então, muita gente chegou a tomar essa atitude, entre ele, esse casal chamado Ananias e Safira. Você vai ver esse esquema deles que deu errado. A diferença aqui, meus queridos, há um contraste, certo? Que é feito por Lucas entre a atitude do casal e a atitude de Barnabé, que é introduzida como entretanto, né? No verso 1, Lucas mostra assim, ó, entretanto, enquanto que Barnabé vendeu o campo, trouxe o dinheiro total da venda e depositou nos pés dos apóstolos, Ananias e Safira, com a aprovação da sua mulher, ele vende o terreno dele, mas reteve uma parte do dinheiro e levou o restante, dizendo, nós vendemos o campo por esse valor. Aqui está o total. Os caras estavam de conversa, mentindo. A atitude deles, ele estava querendo, Ananias e a sua esposa, estava querendo parecer piedosos aos olhos de todo mundo e generosos, como as demais pessoas que te entregaram. Tá entendendo? Os caras queriam aquela famosa migué. Então os caras não conseguiam se livrar sem apego, tá? Sem aquele apego ao dinheiro. Será com a aposentadoria que venderam, né, a aposentadoria? Por que ele falou? A gente não fica com a parte aqui, não tem nenhum problema, né? Eles poderiam dar ou não dar. Então se ele fosse dar, eles poderiam dar o que queria. O problema é que os caras mentiram a respeito disso. Ananias fez de um jeito a dar a impressão para todo mundo que aquele dinheiro que ele estava colocando ali aos pés dos apóstolos era o valor total da propriedade. Como o Barnabé tinha feito, tá entendendo? Que cara mentiroso, essa impressão que ele ia passar, que ele era tão espiritual como o Barnabé, ou até mais, ou como as outras pessoas que iam lá e aparecer diante dos outros. O cara estava querendo aparecer. Só a mulher Safira, meu irmão, ela estava de acordo com isso no verso 12 do capítulo 5. Tá entendendo? Essa atitude deles lembra Acã, lá no Antigo Testamento, aquele soldado que desobedeceu às ordens de Deus e tomou dos despojos da cidade de Jericó e trouxe para dentro do arraial de Israel, colocando em risco, mano, o povo de Deus, que por causa disso perdeu a batalha contra Ai e 36 homens morreram do povo de Deus, porque Deus não estava mais com eles, porque um do povo havia cometido aquele pecado. Tá entendendo, irmãos? Acã agiu totalmente, perigosamente, colocou em risco a própria igreja de Deus. Fazendo o quê? Cometendo esse pecado na sua ânsia de querer aparecer que era piedoso e bonzinho. Tá entendendo? É interessante, meus irmãos, que esse é o primeiro pecado mencionado na jovem igreja de Jerusalém. Né? Se você vê, parecia um paraíso. Perseguição, é verdade, mas alegria, generosidade, amor, comunhão entre os irmãos. A igreja estava crescendo. Então essa é a primeira vez, não a última, tá entendendo? A primeira vez no livro de Atos, que nós vamos aqui ler a respeito de alguém dentro da igreja cometendo pecado, entristecendo o Espírito Santo e com isso atrapalhando a obra de Deus, que estava acontecendo a todo vapor. A partir do verso 3, meus queridos, nós temos o julgamento e a condenação de Ananias. O que Ananias fez não passou despercebido, não. O apóstolo Pedro, não sabemos como, tomou conhecimento de aquele valor que Ananias estava trazendo não era o valor que correspondia à venda total. Como Ananias estava querendo mostrar que estava. Deus revelou a Pedro, pode ser, ou Pedro tomou conhecimento de uma outra forma que Lucas não fala para nós. Mas é que Pedrão sabia que ficou sabendo do fato. Então o que Pedro faz, pessoal? Pedro vai confrontar Ananias. Lá no verso 3. O que consistia o pecado de Ananias, pessoal? Quero deixar bem claro aqui. Ele mentiu aos apóstolos quanto ao valor da venda. O verso 3, Pedro diz para ele assim: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Eis aqui o pecado de Ananias, mano. Ele mentiu, retendo parte do campo, dando a impressão que era o valor total. Já dizemos quais são as razões que ele queria fazer isso. Pedro diz no verso 4 que ele não precisava ter vendido. Para quê? Que não precisava. Então, não precisava ter mentido, cara. Pedro fala, omitido, né? Que não era o dinheiro completo. Ou seja, galera,
Pedro diz no verso 4, não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido, o dinheiro não estaria no seu poder, Ananias? Então por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não precisava ter feito isso, meu brother. Mas o pecado de Ananias foi, primeiro, mentira, e segundo, hipocrisia. Eu fico pensando na atitude de Pedro, irmãos. Pedro não tinha o menor tato, tá entendendo? Não era politicamente correto. Se na nossa igreja chegasse um irmão falando assim, pastor, tá aqui, eu vendi uma propriedade, tá aqui 50 mil reais, 100 mil reais. Oh, meu querido, que coisa maravilhosa, muito obrigado. O irmão já é presbítero? É diácono? Vou indicar o irmão na próxima eleição, muito bem-vindo. Puxa, não quer saber de onde veio, mas para Pedro importava a motivação, pessoal, e a razão pela qual aquele dinheiro estava chegando na mão deles. Então, hoje em dia, literalmente, o pessoal não quer saber. Entrou na caixa, é oferta dedicada ao Senhor. E só para complementar, eu conheço pessoas, né? Eu já conheci pessoas que eram traficantes e do tráfico ele tirava uma porcentagem e dava no dízimo para a igreja. Eu já conheci casos assim, de repente você possa conhecer também. E a gente às vezes enfatiza tanto essa questão de contribuição que nós esquecemos a lição que foi ensinada pelo Senhor Jesus diante do gasofilácio do templo, né? Da viúva pobre colocando 2 cêntimos ali no cofre, e Jesus dizendo que ela deu mais do que os ricos que tinham depositado grandes quantias. O que importa de fato é a intenção do coração, a razão pela qual as pessoas estão fazendo isso. Pedro não deixou fazer isso. Que pastor desastrado, né? A partir desse dia eu fico imaginando que Zacia foram fulminados, o pessoal dizia assim, ah, não vou para essa igreja não, porque mentiroso morre lá. Já pensou se pastor Pedro fosse pastor dessas igrejas atuais? Quantos nós estaríamos vivos hoje? É a igreja do esvaziamento bíblico, ó, não mente lá não que morre. Em vez de aumentar o rol de membros, o Pedrão estava podando o rol de membros. Pedro não estava preocupado, meus irmãos, ele estava preocupado com a verdade e não com o valor e com a santidade da igreja. Então por isso ele questiona, ele mostra qual foi o pecado de Ananias. O pecado de Ananias, pessoal, não foi só que ele mentiu para os apóstolos, era mais grave. Veja como Pedro interpreta do verso 3. Você permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Por que você permitiu que isso acontecesse? Que Satanás enchesse o seu coração. Encher o coração quer dizer dominar o seu coração. O diabo havia sugerido isso a Ananias. Aqui está a origem do pecado de Ananias. Satanás sugeriu isso no coração de Ananias. Pode ter sugerido também ao coração de Barnabé, mas Barnabé falou, eu não quero. Estou tranquilo, vou entregar. Agora Ananias aceitou essa tentação. E ele literalmente assumiu que haveria de fazer isso, pessoal. Então o pecado agora é dele, o BO é dele. Ele foi tentado pelo diabo. O diabo entrou no seu coração e ideias assim, você vai precisar desse dinheiro, para que você vai dar isso tudo? Né? Você pode parecer espiritual dando uma parte toda, pensa na tua aposentadoria, pensa na construçãozinha que você está fazendo para terminar, Safira precisa de uma roupa nova, seus filhos precisam de um sapato novo, tem tantos argumentos que foi o diabo que encheu a mente e o coração de Ananias. Então isso não lembra o que, rapaziadas, homens e mulheres? Lembra Judas. Lá em Lucas mostra pra gente que ele fala que o diabo encheu o coração de Judas, que saiu lá da noite da Páscoa para entregar o Messias por dinheiro. É o mesmo Satanás que tinha oprimido Pedro. O próprio Pedro que está falando aqui, ele passou por experiência parecida. Lá quando Jesus ia para Jerusalém, ia ser crucificado, o que Pedro foi falar para Jesus? Senhor, de maneira nenhuma vai te acontecer. Qual foi a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro estava possuído, mas Pedro caiu debaixo da sugestão de Satanás. Ele foi tentado, ele caiu ali naquele momento. E Jesus identificou claramente, meus irmãos, que aquela atitude de Pedro provinha do inimigo de nossas almas.
E é a mesma coisa que o diabo continua fazendo nos dias de hoje, através de crentes desavisados, crentes descuidados, pessoas desatentas. Ele enche corações, ele traz sugestões no seu coração e na sua mente. As pessoas cometem esses pecados, erros que atrapalham a sua vida, atrapalham a vida da igreja com relacionamentos, colocam o evangelho em descrédito diante desse mundo que nós vivemos. Às vezes, pessoal, porque a gente reagimos aos excessos, né, da ênfase que é feita ao diabo, tudo que acontece ao diabo, né, você sabe que existe isso no meio evangélico, o menino está chorando é o diabo, caiu o microfone é o diabo, quebrou a lâmpada é o diabo, caiu o copo d'água é o diabo. Então, por culpa desses abusos, a gente vai por outro lado e não vê o diabo também nada. Então acha que quase não existe Satanás ou que os demônios não existem. Eles existem, galera. E eles estão muito ativos no meio da igreja, porque lá no livro de Efésios fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Deixa eu tomar mais um gole d'água. Olha só para vocês terem uma noção do que é. Então, está enchendo o coração de muitas pessoas. Quando eu falo enchendo, não é possuindo, tá entendendo? Não é ter como provar biblicamente que o crente, né, como que eu posso dizer? Satanás está enchendo o coração dele com ideias, né, trazendo problemas, tentações à sua mente, ao seu coração, né, explorando os seus sentimentos. Isso ele pode fazer como ele faz. Por isso que nós vemos tantas famílias destruídas. O próprio Pedro fala na primeira carta que ele fala lá, cuidado porque o diabo é o leão que ruge, lá em 1 Pedro capítulo 5, 8, procurando a quem devorar. Pedro fala isso lá adiante, está entendendo? Então se liga no que eu estou falando para vocês. A gravidade do pecado de Ananias foi porque ele cedeu, irmãos. Ele cedeu essa tentação lá de Satanás. Então foi mais ainda. Quando a igreja toda estava cheia do Espírito Santo, Ananias estava cheio de Satanás, cheio com essas sugestões que Satanás tinha entrado na mente dele. Então, mais uma coisa mais séria, meus irmãos, que Pedro diz que Ananias, ele não tinha pecado aos homens, ele não tinha mentido contra os homens. A mentira que foi de Ananias foi a Pedro, Tiago e João, que eram os líderes da igreja de Jerusalém. Mas na verdade ele tinha mentido para quem? A Deus, o Espírito Santo. Como ele fala aqui no verso 3, por que Satanás encheu o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo. Ananias não mentiu diretamente ao Espírito Santo. Só que Pedro e os demais apóstolos que estavam ali, estavam cheios do Espírito Santo, galera. Estava presente na igreja. Os caras estavam administrando a obra de Deus. Então mentir naquela altura, irmão, era mentir contra aquele Espírito Santo de Deus que estava ali, que estava presente na igreja. Então por isso toma cuidado com o que sai da tua boca. Toma cuidado com as atitudes que você tem tomado, com os pensamentos que você tem tomado, porque essas mentiras, quem está se alimentando é o inimigo. Na vida de Ananias e Safira, por causa dessa mentira, automaticamente Ananias morreu na hora. Na hora que ele ficou sabendo, ele caiu morto na hora. Sua esposa chega, 3 horas depois, começa a procurar o marido. Cadê meu esposo? Cadê Ananias? Aonde está Ananias? Literalmente, Pedro olha, fala assim, tá vendo aquele pessoal que tá vindo ali? É o mesmo pessoal que vai enterrar você. Já pensou você escutar isso, irmão? Vocês estão entendendo? E automaticamente Safira, sua esposa, cai morta. Literalmente por uma atitude que eles tomaram lá atrás. A viver como uma discípula totalmente fora dos padrões de Cristo. Então é interessante, meus irmãos. Só para mim, eu não posso passar por aqui sem falar aqui, sem lembrar, né? Vou estar terminando aqui, porque Pedro, ao falar isso aqui, ele deixa muito claro 2 coisas. Primeiro, que o Espírito Santo é pessoal. Ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa. Ele não é um gás, ele não é uma eletricidade, ele não é um elétron. Ele não é imaterial, uma coisa impessoal. Não, porque ele diz, você emitiu ao Espírito Santo. Mais adiante ele fala, Safira, vocês tentaram o Espírito Santo. Você só pode mentir e só pode tentar uma pessoa, meu. Você não pode tentar um gás, um líquido, um átomo, um elétron. Não, ele é o Espírito Santo de Jesus. Ele é o Espírito próprio que está aqui para nos ajudar. Porque ele falou assim, você mentiu ao Espírito Santo.
E no final do verso 4, ele fala, você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Então mentir para Deus, irmão, ai, 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 é a mesma coisa. Então o Espírito Santo, ele tem a mesma essência de Deus, que ele é o Espírito de Jesus. Então é a personalidade de Jesus, é da divindade de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Provar a divindade de Deus. Tá entendendo, irmãos? Então, assim, cuidado com muitas das vezes o que você tem falado, o que você tem professado. Ananias e Zafira, literalmente, ele mentiu. Cara, o terreno era deles. Se eles quisessem vender, bem. Se eles quisessem falar, ó, apóstolos, é o seguinte, minha casa vale 500 mil reais. Eu vou pegar 250 do que eu vendi, vou ficar com 250 e vou doar o restante para a igreja. Não tinha problema algum. O problema do cara foi falar para Deus que ele ia vender tudo e ia colocar aos pés dos apóstolos, querendo fazer média. Querendo mostrar literalmente que eles eram pessoas piedosas, que eles iam fazer a mesma coisa, mas pelo contrário, quando os caras pegaram a bala de dinheiro, Ananias olhou e o diabo, o inimigo, falando ali, usando a mente dele, o que ele falou? Ele falou, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou dar 100 mil para a igreja e vou ficar com o resto dos 400 mil. Não tem problema, né? Vou dar 100 mil já, vou ficar com os 400. E automaticamente foi um esquema que ele fez com a esposa dele, falando, ei, minha esposa, vamos fazer um esquema aqui, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa, né, trocar o nosso carro. Vou trazer para a época de hoje, a gente precisa comprar um carro 2022, precisamos comprar aquela casa, aquele sítio que nós temos, se nós dar tudo, não vai comprar. Vamos fazer esse esquema que eles não sabem mesmo, mas automaticamente enganar o Espírito Santo não dá, irmãos. É lamentável. Tá entendendo? E qual foi a atitude que aconteceu com Ananias e Zafira? Eles caíram mortos ali. Foi um esquema que deu errado. Quantas pessoas têm feito um esquema nos dias atuais? Quantas pessoas querem fazer esquema com Deus? Eu lembro de quando Salmo 37, verso de número 5, via na minha vida, quando falava assim, a minha vida destruída, eu precisando ter uma vida feliz, ter esposa, estar feliz com a minha esposa, com as minhas filhas, ter uma vida mudada. E quando as pessoas vinham pregar para mim, trazer cura e libertação, eu queria fazer um esquema com Deus. O meu esquema que eu queria fazer com Deus era o seguinte, Senhor, quando eu tiver com meus 60, 70 anos, eu vou te servir, eu vou te buscar. Porque aí eu já curti tudo que tinha de buscar, curti, já zoei, já farriei. Então, eu sempre dava aquela desculpa como você pode dar, né, aí, ou como você está dando essa desculpa, o que você já deu também. Eu não estou preparado. Não chegou a minha hora. Eu ainda fumo, eu bebo, eu faço coisas erradas, então não chegou a minha hora. Deus não tocou no meu coração ainda. Isso é a maior desculpa esfarrapada que eu dava, irmãos. Não chegou a minha hora. Mas vai esperar chegar a sua hora quando? Quando os problemas continuarem bater na tua porta? Quando os sonhos, os seus projetos de vida já estão todos mortos? Quando você não tiver mais felicidade na tua casa, com os teus filhos, com a tua esposa, no teu trabalho, na tua empresa, na tua rua? Você vai esperar acontecer coisas piores dentro da tua casa, com os teus filhos, com você mesmo, para você deixar o Salmo 37, verso de número 5, entrar na tua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará? Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Se eu soubesse que era tão bom servir a Cristo, eu tinha entregado minha vida lá atrás no começo. Eu não tinha sofrido tanto, eu não tinha perdido tanto para o diabo, eu não tinha deixado o diabo bater tanto na minha vida, trazer opressão, tristeza, angústia, muitas coisas erradas, uma vida escura. Mas até quando você vai ficar desse jeito? Aqui nós vemos Ananias e Zafira quiseram fazer um esquema com Deus. Eu não sei qual é o esquema que você quer fazer com Deus, ou eu não sei qual é o esquema que você está fazendo com Deus. Mas Deus está cobrando, mostrando o que aconteceu na vida de Ananias e Zafira. Eles quiseram fazer um esquema, eles foi nessa. Tá entendendo, irmãos? O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele vai entrar e vai arrebentar. Se ele já não está arrebentando com os teus sonhos, com os teus projetos, com a tua vida, com toda a tua casa, tá entendendo? É isso que eu tenho para trazer aqui, irmãos. É quantas pessoas querem fazer esquema com Deus.
Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, lá em Deuteronômio 28, fala assim: atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, as bênçãos virão e correrão e chegam até você. Quem não quer ser abençoado? Todos querem ser abençoados. Todos querem ser felizes, prósperos, ter uma vida linda e maravilhosa. Mas tudo isso, meus irmãos, há necessidade de um processo. Infelizmente, na vida de Ananias e Safira, eles não deu mais tempo deles participar desse processo, porque Deus fulminou, acabou com a vida deles. Então, irmãos, que essa palavra de hoje, que eu falei sobre Ananias e sobre Safira, fica no seu coração. Vamos parar de fazer esquema com Deus. Vamos parar de fazer promessa, ser igual político. Ah, não chegou meu momento. Quando chegar a minha hora eu vou. Quando não, chega disso, irmão. Vamos buscar o caminho da felicidade. E eu vou falar para você, para encerrar esse vídeo agora. De verdade, por experiência própria. Quem conheceu a minha vida lá atrás e me vê hoje, a mudança que o Espírito Santo fez. Tudo aquilo que transformou hoje um pastor Carlinhos Oliveira, literalmente podendo fazer um vídeo como esse para entrar e mostrar para você que vale a pena. Pessoal, se vocês querem continuar tristes, infelizes, vivendo a vida que vocês estão vivendo, com briga, pessoas falsas ao seu redor, pessoas que só querem você por causa do bem aquisitivo que você tem, aí é uma escolha sua, porque a nossa vida ela é feita de escolha, tá entendendo? Eu escolhi ser feliz e andar com Cristo. Beleza, meus irmãos? Quero encerrar por aqui para não ficar muito longo, né? Mas deu para você entender esse contexto aqui de Ananias e Safira, esse esquema que deu errado. Beleza? Não posso deixar de agradecer todos que vocês participaram aqui dessa live. Meus irmãos, compartilhe o vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no grupo de estudo, porque através dessas palavras você vai poder salvar vidas. Pessoas que estão passando essa mesma situação, que estão indecisas, em cima do muro. Entrego minha vida para Cristo ou continuo vivendo essa vida escura? Entrego minha vida para o Senhor mudar ou continuo sendo infeliz até que aconteça como aconteceu com Ananias e Safira? Beleza? Entra no meu canal lá no YouTube, se inscreva e compartilhe a todo mundo. Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês. Que a doce consolação do Santo Espírito Santo esteja ministrando aí no seu coração. Beleza? Tamo junto, pessoal. Deus vos abençoe, ó. Valeu. Até a próxima. Bom final de semana.